Nos últimos anos, a carreira de biólogo teve uma grande visibilidade e um grande boom através do TikTok, do Instagram, do YouTube e de outras redes sociais. E então esse vídeo aqui é para você que está ali no ensino médio, no ensino fundamental ou saindo ali no terceirão e se perguntando o que eu faço de faculdade ou ainda se vale a pena fazer biologia. Então vem comigo que eu sou o Biólogo Zen e vou te dar 10 motivos para você cursar biologia. E tem um detalhe que não é gerado em ChatGPT, não é aquele padrãozinho que a gente sempre vê em diversos conteúdos, mas sim 10 pontuações que me fizeram cursar biologia e que eu aprendi ao longo do meu curso. Então vamos para o motivo número 1. Você possa entender que a gente vive num sistema e está tudo conectado. Eu gosto muito de utilizar o exemplo de que não existe planeta B e não existe fora. A gente vai cair naquela premissa de que nada se perde e tudo se transforma. E por quê? Um exemplo também que eu gosto muito de utilizar é, imagina você saindo da escola ali, meio-dia, ou teve uma aula vaga, ou mesmo antes de entrar para a aula, você compra uma bala, você chupa aquela bala ali, ou algum outro doce que tenha plástico, e você tira aquele plástico, você não joga no local correto para descarte, e acaba jogando na rua. E vamos dizer que ali vai passar vento, chuva, esse plástico ele vai acabar caindo em algum bueiro, através desse bueiro ele pode não ir para um sistema de tratamento e ele acaba indo parar nos rios. Parando nos rios, alguns animais vão confundir ali como alimento, vão se alimentar daqueles plásticos, ou ainda ele pode virar microplástico e vai entrar na cadeia alimentar de diversos animais. Entrando na cadeia alimentar, um animal se alimenta do outro, conforme for aumentando o tamanho, né? Isso se chama magnificação trófica ou bioacumulação, onde compostos não benéficos, né, aos animais vão se acumulando e vão fazendo mal para eles em diversas camadas, tanto em desenvolvimento cerebral, desenvolvimento dos órgãos, reprodutivo, diversas coisas que é um conteúdo para um outro vídeo, né? Eu ia falar para uma outra aula. E esses peixes, esses animais, eles vão acabar voltando para a nossa mesa, porque a gente vai lá pescar eles e vamos nos alimentar. Então, segue e fecha o ciclo de bioacumulação. O plástico que às vezes você jogou vai passar por todos os animais e vai voltar ainda para sua mesa. Então a gente entende que tudo está conectado, tudo precisa funcionar e tudo precisa estar em equilíbrio. Por isso que um ecossistema equilibrado é ecologicamente ideal e não causa nenhum dano. Motivo número 2. A natureza ela não é apenas bela, não é apenas bonita, ela é funcional. Por quê? Outro exemplo que eu gosto muito de utilizar é das flores, tá? Por quê? No desenvolvimento das plantas, no geral, primeiro a gente tinha as pteridófitas, briófitas e as gimnospermas. Em algum momento, começaram a surgir as angiospermas. E o que mudou? Basicamente, as angiospermas elas começaram a oferecer flores e frutos, vamos dizer assim, protegidos à semente, né? O fruto ele protege a semente no seu interior. E o que aconteceu? As plantas angiospermas elas passaram a se reproduzir com um boom muito maior do que as gimnospermas. Por quê? Basicamente porque as angiospermas elas começaram a ofertar, vamos dizer assim, um dinheirinho, elas começaram a ofertar um produto para elas se reproduzirem. Como assim, Eduardo? Dinheiro, um produto? Como que uma planta vai fazer isso? Simples. Basicamente, as angiospermas elas desenvolveram as flores, tá? E com as flores vieram os polinizadores. Então a gente tinha, basicamente, uma flor muito linda, colorida, cheirosa e que ainda dava um néctar ou um doce, né, vamos dizer assim. Quando o animalzinho ele vinha ali para se alimentar do néctar, o pólen, né, que é basicamente os gametas reprodutivos ali das plantas, angiospermas, eles vão grudados nesses animais. E quando ela saía daquela flor, ia para outra flor de outra planta, ela levava esse pólen e consequentemente fecundava para que ela se reproduzisse. Então, é um sistema muito bem casado ali, é quase uma venda casada, literalmente, para que elas pudessem se reproduzir com uma maior eficiência. Motivo número 3. Você aprende que os grupos de animais e seres vivos são diferentes. Tá? Como eu mencionei no exemplo passado, tem diferentes tipos de plantas, diferentes formas de reprodução, diferentes espécies. A mesma coisa acontece para os animais, né? Por exemplo, a gente começa a entender por que uma baleia não é um peixe, a diferença de um mamífero, tá, para peixes, a diferença de um morcego para aves, nem tudo que voa é ave, e aí a gente pode entrar em insetos e morcegos, né? E por que aranha não é inseto, tá? A gente vai entender as características de um aracnídeo e entender por que tem tantos grupos, tantas diversificações, e olhar para sua linha evolutiva, e aí a gente pode falar de todos os animais,
de como cada espécie, cada ordem, cada grupo, ele se diferencializou, ele se especializou conforme a região que ele se isolou, conforme o local que ele nasceu, conforme as condições do ambiente que moldaram para que ele tivesse uma nadadeira maior, para que ele tivesse uma asa menor, para que ele tivesse um bico em forma de colher, um bico em forma de espeto, um bico mais aberto, um bico mais fechado. Ou seja, cada animal evoluiu e se adaptou conforme o seu local originário e conforme as pressões que ele foi sofrendo ao longo de toda a sua linha evolutiva. Motivo número 4. Você aprende que tudo deixa rastros. Isso a gente pode falar tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Tá? Eu vou iniciar pelo lado ruim, porque a gente pega lá uma pontinha no que eu falei no início, que a gente vive num ciclo, num sistema fechado e que tudo vai e volta. Né? Então, por que é interessante a gente sempre tomar as decisões corretas, ser ecologicamente certo e pensar em conservação ambiental e preservação? Tá? Porque tudo deixa rastro. A gente pode colocar como ponto, principalmente aqui, a nossa própria produção de resíduos. Tá? Tudo que a gente produz não é do meio ambiente e a gente deixa muito rastro no planeta. Tá? E estão aí as ilhas de plástico, as ilhas de lixo, para mostrarem que tudo deixa rastro. Então nós precisamos sim ter esse cuidado com os animais, ter esse cuidado com o meio ambiente, porque nós vamos causando um impacto ao longo da nossa vida. E a gente também tem que entender que os impactos que nós causamos, eles vão voltar para a gente. Então, tudo deixa rastro, tá? E puxando para o lado bom, e aí eu já vou ir para uma parte de fauna que eu atuo também, a gente entende que você chegar em um campo, você chegar em uma floresta, em um bosque, chegar numa margem de rio, você vai encontrar algum vestígio, você vai encontrar algum rastro de algum animal que passou por ali, de alguma coisa que aconteceu. Você vê, às vezes, penas de animais, pegadas, às vezes você consegue entender naquele cenário que o animal foi predado ali, que o animal foi caçado, também a gente consegue perceber. Às vezes a gente percebe que algum animal fez um ninho ali, mas abandonou, ou fez o ninho, teve seus filhotes e depois seguiu a vida dele, passou o período de reprodução. E a gente ampliando ainda mais para uma visão científica, se a gente parar a olhar para a linha cronológica, por exemplo, a gente vai entender por que o ser humano ele tem traços de um animal que nada. Por exemplo, a gente entende o nosso perfil, o nosso corpo, e consegue olhar lá para trás e ver que em algum momento a gente teve um ancestral comum, que ele vivia na água ou era semi-aquático, consegue olhar para algum outro animal e entender por que ele vive exclusivamente na água hoje, porque tudo deixa rastro. Quando a gente olha para a parte ali geológica, para a gente olha para a paleontologia, a gente olha todo o contexto, né? Então, tudo deixa rastro. E para finalizar também esse motivo, eu gosto de trazer também um pouco da vivência da universidade, tá? Por quê? Tudo deixa rastro. Na universidade, na graduação, eu tive muita sorte de ter professores excelentes, ter colegas excelentes, que eu carrego comigo até hoje. Inclusive eu tenho parcerias com um colega que eu fiz especificamente na universidade, que é o Fábio. Então a gente fez toda a graduação, trabalhou junto em uma empresa. Hoje a gente é parceiro em alguns trabalhos, a gente é amigo de verdade mesmo. Tenho diversos amigos que eu mantenho contato desde a época da universidade também. E os professores também da universidade que eu me graduei, eu tenho contato com eles até hoje, eu mando mensagem, eu vou para lá visitar, tomo um café com bolo quando eu vou para lá. Se eu preciso de tirar alguma dúvida, às vezes eu mando mensagem para eles, ou tenho alguma ideia, converso com eles também. Inclusive, estou tentando ver um mestrado também com alguns dos meus professores, que é algo que eu sempre quis e estou tentando encaixar aí na minha loucura, na minha rotina. Quero ver se esse ano sai do papel até no final do ano. E é isso, tudo deixa rastro. Então, a graduação ela permite que você conheça diversas pessoas legais, que você socialize e crie vínculos para a vida toda. Motivo número 5. Você entende que extinções não são do dia para a noite, elas são processos. Tá? Um grande exemplo que eu posso dar para vocês é a própria extinção dos dinossauros. Tá? Por mais que tenha caído ali um meteoro muito grande, matou diversas espécies de imediato, muitas espécies ali elas sobreviveram por um período relativamente grande, vamos dizer assim, e foram sendo extintas ao longo do processo, tá? Ao longo de meses, ao longo de milhares de anos, tá? Até que todos os seus recursos eles foram esgotados, seja luminosidade, seja alimentação, seja água,
até que eles foram de fato extintos. E aí quem sobreviveu foram os que melhor se adaptaram a esse período e que geraram ali outras espécies. Tá? Para um passarinho ali. O que é? É um canário. Isso é muito importante a gente falar também, porque a graduação ela te faz entender e enxergar que quando a gente fala hoje que nós estamos vivendo um processo de extinção em massa também, não é um processo de, morreu 40 espécies hoje, foi extinta 40 espécies hoje, só no Brasil, só aqui em Santa Catarina, só aqui em São Paulo, mas sim é um processo que estamos perdendo espécies na Amazônia, por exemplo, que a gente nem conhece, já estão extintas. Tem diversos estudos apontando isso. A gente está em um processo, sim, de extinção em massa, pelo nosso modo de vida, pelo desmatamento que a gente está causando, por todos os fatores que nós justificamos como um progresso, mas nós estamos regredindo ecologicamente. Então, diversos animais estão morrendo, e por que isso não tem tanta visibilidade? A gente tem diversos fatores aí, mídia, economia, etc, etc, mas basicamente porque a grande população ela não entende que um processo de extinção ele não é do dia para a noite, mas sim é um processo que leva tempo. E a gente já está há algum tempo matando espécies, a gente já está há algum tempo em um processo de extinção. Tá? Então isso é bem triste, mas quem faz biologia consegue entender esses detalhes. Motivo número 6. Você entende que o ser humano ele não está no centro de tudo. Tá? Por muito tempo a gente teve um modelo chamado de geocentrismo que dizia que o planeta Terra estava no centro do universo. Né? E, consequentemente, o ser humano ele trouxe isso para si através de religião, através da sua arrogância, talvez, dizendo que tudo está para o homem, tudo, e aí eu digo o homem trazendo dessa visão da religião, né? Tudo está para o ser humano, homens e mulheres, e a gente pode fazer o que quiser, a gente pode mudar da forma que nos convém, a gente pode fazer tudo, mas na verdade não. Quando você cursa biologia, você entende que você é um milésimo de segundo numa história que já está acontecendo aí há 4,6 bilhões de anos, para mais. Tá? Então a gente entende que nós estamos em um processo, nós somos apenas parte de algo que talvez a gente nem entenda direito, porque a ciência tem muito disso, ela te traz muito essa visão de nem tudo é certo, muita coisa é incerta, muita coisa talvez. Algumas coisas sim a gente tem certeza, isso é até contraditório, mas ela só é uma certeza até que outra ideia venha, seja fundamentada, seja muito bem argumentada, tenha muitas evidências para deixar aquela ideia de lado. Ou seja, isso são teorias, né? Então, uma teoria ela é aceita enquanto ela faz sentido, enquanto ela tem evidências. Então, na ciência a gente aprende isso, que nós não somos o centro de tudo. Então, isso é muito bacana, porque você passa a ter um pouco mais de empatia em alguns pontos, você passa a entender o mundo de uma maneira melhor e também de socializar melhor e se posicionar. Motivo número 7. E o motivo número 7 ele vai corroborar um pouco com o motivo número 6, porque você passa a entender que não existe uma verdade absoluta. Algo é absoluto até que não seja provado ao contrário. Né? Então isso é muito bacana, você entender que teorias, como eu mencionei no motivo 6, elas podem ser derrubadas sim, desde que tenham todo um trabalho científico, um método científico, tenha argumentos, tenha evidências, para que aí sim uma nova teoria seja validada. Né? Por exemplo, hoje a teoria da evolução ela é a mais aceita no meio acadêmico e no meio científico, mas ela pode ser sim derrubada caso venha alguma outra teoria muito melhor, muito mais argumentada, muito mais cheia de evidências, que faça sentido e aí mude toda a história da ciência novamente. Então isso é muito bacana, porque isso também te traz o posicionamento de poder falar um não sei, tá? Isso é libertador, porque é engraçado que quando você está em uma determinada área, isso eu digo para qualquer profissão, às vezes vão te perguntar diversas coisas que às vezes nem é a sua especialidade, ou talvez você nunca ouviu falar, ou você nunca tenha trabalhado. Mas muita gente, às vezes, eu digo muita gente porque no início da graduação, até mesmo quando eu saí, eu tinha um pouco disso de, não, mas eu acho que isso é isso por causa disso, daquilo, e às vezes eu não sabia o que estava falando e estava chutando. Isso é bacana a gente falar, pessoal, porque nem todo assunto a gente vai ter conhecimento, mesmo que seja da nossa área. Então você pode ter essa liberdade de falar, não tenho certeza, não tenho capacidade para argumentar a respeito, não tenho conhecimento suficiente para me posicionar,
mas talvez lendo isso, lendo aquilo, ou dar uma orientação do que pode ser ou não verdade, a gente consiga chegar em um meio termo aí, a gente consiga entender, a gente consiga destrinchar esse argumento, enfim. Mas a questão nós não sabemos de tudo e tá tudo bem. A gente pode correr atrás depois, isso é um detalhe, a gente pode estudar depois, mas ninguém sabe de tudo, por mais que esteja naquela área. Motivo número 8, e eu confesso que esse daqui, ele foi um dos principais que me fizeram continuar na biologia, que me fizeram me apaixonar de vez, tá? As saídas de campo, pessoal. Durante a graduação, independente de você cursar licenciatura ou bacharel, pessoal, vocês vão realizar diversas atividades de campo. Seja numa aula de anatomia para ir ver corpos em um necrotério ou na universidade, que tem alguns corpos ali para estudo. Necrotério eu forcei um pouquinho, mas tudo bem. Pode acontecer. Em uma universidade que tem os corpos ali para vocês verem estrutura, ver cérebro, ver fígado, ver alguma coisa muito diferente, dependendo do curso. Medicina vai trabalhar mais nessa área, mas biologia a gente também já visitou, tá? Ou seja, na botânica, para ir coletar flor, fruto, galho, identificar, fazer esse cata, secar, etiquetar. Nossa, etiquetar, vocês vão etiquetar bastante, tá? Independente do que for ali para fauna ou flora, nossa, a quantidade de etiqueta que tem. Ponto geográfico onde foi coletado, quem coletou, horário, não sei o que lá. E quer ver se vocês forem trabalhar com inseto. Meu TCC foi com inseto. E aí ia lá o Eduardo, pegava um monte de alfinetinho, bota a pata do besouro pra frente, joga a pata do besouro pra cá, outra patinha no meio aqui, as outras patinhas aqui, as asinhas assim. Enfim, vocês vão fazer muitas viagens a campo, vão coletar animal, quando tiver autorização, né, por favor. Senão aqui vão falar, Eduardo, você tá falando pro pessoal coletar animal aí, não sei o que. Sem licença, sem autorização a gente não pode. Então, estudo de universidade, show. Ou se você trabalha com isso, tem ali uma autorização do órgão ambiental. Mas enfim. Então vocês vão fazer muitas atividades de campo. Às vezes a gente saía fazer um final de semana para fazer estudos ali de macrovertebrados, ia lá no riozinho, passar peneirinha, coletar para ver que bichinho que tinha na água lá, para entender. Isso é muito bacana porque diversos animais eles são indicadores de qualidade ambiental. Seja para a água, seja para o ar, a presença de algumas libélulas, de algumas borboletas podem indicar isso, qualidade do ar. Fungos também e líquens também pode identificar, dependendo da coloração. Vocês vão entender que o ambiente é saudável conforme a população que está ali. Então, a gente volta lá no início, tudo está conectado, tudo é um sistema. Então vocês vão viajar muito, pessoal. Eu lembro que uma das primeiras atividades que a gente fez para campo foi uma ida para Floripa. Essa foi forte, assim. A gente foi entender o costão rochoso em duas matérias, tanto com a fauna quanto com a flora, que era a zoologia de invertebrados, e também com a matéria de botânica. Tá? Então ali foi muito bacana porque foi onde me pegou assim, eu falei, eu quero fazer biologia marinha. Isso eu ainda tenho um pouco de biologia marinha, mas aí eu acabei caindo nas aves e... As aves é foda, né? As aves são maravilhosas. Mas sempre dentro da zoologia, né? Uma coisa que eu gosto muito. Então ali, essa viagem ela foi maravilhosa, a gente viu diversos animais, entendeu como que funciona as áreas de costão. Depois ali veio muitas viagens também para locais mais próximos, mas visitando diversas reservas, fazendo diversas coisas. E isso também permite, pessoal, que nessas viagens vocês façam networking, conheçam pessoas que futuramente talvez apareça uma vaga de estágio, apareça uma vaga de trabalho, e isso é muito bacana. Tanto que na época eu lembro que a gente visitou o Projeto Tamar, e eu falei, eu quero muito visitar ou trabalhar lá ou fazer estágio. E eu todo ano mandava currículo para lá, depois que eu terminei minha graduação, todo ano eu mandava currículo. Aí chegou 23 para 24, que foi quando eu voltei para Joinville, e tem um vídeo aqui falando sobre isso. Eu fiz entrevista para uma empresa do Rio Grande do Sul para trabalhar em Joinville. E essa empresa, e o Tamar me chamou para uma entrevista também, só que era presencial, e eu não pude ir porque eu estava lá no Paraná fazendo monitoramento de fauna. E essa foi tipo uma dor assim, sabe, tão grande, porque eu falei, eu queria muito trabalhar no Tamar, muito tá ali atuando, mexendo com as tartarugas, ajudando, fazendo atividade de educação ambiental, recebendo o pessoal para falar. Acho que não deu para perceber ainda que eu gosto muito de comunicar. Então é algo assim que ficou aquela dorzinha, sabe?
Mas enfim, as coisas acontecem da forma que tem que acontecer, né? E hoje estou trabalhando com fauna também, estou bem feliz, não posso me queixar. Motivo número 9, e um dos melhores, tá? Um dos melhores. Você entende que você pode gerar um impacto educacional, social e ambiental enorme, tá? E aí, eu já vou falar isso um pouco mais no último motivo, mas a biologia em si, ela permite que você atue em diversas áreas, tá? Uma das que mais gera impacto, no meu ponto de vista, porque eu já atuei também, é quando você vai para a licenciatura. Ou você é um professor de universidade, de ensino médio, ensino fundamental, ensino infantil, enfim. Ou ainda você atua com palestras ambientais, tem programas, está participando na tua comunidade de forma ativa. Você consegue gerar diversos impactos sociais e ambientais maravilhosos, tá? Seja da forma de não influenciar, mas plantar uma sementinha ali de sustentabilidade, de entender que o meio ambiente ele precisa estar equilibrado com o ser humano, que a gente tem que respeitar, que a gente não pode desmatar qualquer local, que a gente não pode jogar lixo em qualquer local. E eu acho isso muito incrível, tá? E eu até abro aqui um parênteses nisso, para quem é comunicador também, tá? Eu fui numa palestra do William Menck, do Planeta Aves, em Joinville, que foi incrível, assim. Mas o que mais me pegou foi ver todas aquelas crianças na frente, que são super fãs dele, fazendo perguntas, interessadas com o livrinho de aves, querendo passarinhar, querendo ver bicho. Eu até falei para ele, fiz uma pergunta e já de início eu falei, cara, gostaria muito de te parabenizar, porque o trabalho do ambiental que você faz, de sustentabilidade, é incrível, porque são esses pequenos aí na frente que vão proteger o meio ambiente, que vão querer cuidar das aves, que vão se preocupar de fato em manter o que a gente tem e melhorar, né? E esse trabalho ele é muito importante, tá? E também, como eu já dei aula, eu gostaria de destacar que ser professora, hoje em dia, ela é uma das profissões mais desvalorizadas, eu acho, tá? Sinceramente, porque independente do... Talvez a universidade não seja tão pegado assim, o professor tem um pouco mais de respeito, mas ensino fundamental, ensino médio é complicado, tá? Porque a criança é adolescente, às vezes são salas lotadas, tem muita coisa ali, estressa muito o professor, ganha pouco, tem vários fatores ali, tá? Você fala, mas o professor ganha às vezes 10 mil no ensino médio. Gente, para o que passa ali é muito foda, tá? Você às vezes não tem horas aula suficiente para gerar todos os seus conteúdos, tu leva trabalho para casa, tu leva desrespeito para casa, tu leva... Cara, é muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo. Então, assim, parabéns, professores, vocês são maravilhosos, incríveis. Vejo muitos vídeos nas redes sociais de professores fazendo paródia, de professores fazendo milhares de coisas para competir em uma época de tecnologia em que todo mundo quer estar aqui, ó, rolando o feed. Então, vocês são foda, muito obrigado pelo trabalho de vocês. E, de novo, para quem cria conteúdo também, isso é muito bom, porque vocês atingem um público que talvez antes não tinha interesse. Tá aí o biólogo Christian, o biólogo Henrique, o William Menck, tem uma guria que eu vi recentemente também, acho que é Júlia Della, e outras muitas pessoas que estão ali ascendendo. No Instagram eu vejo muita gente, tem o outro biólogo Henrique, tem o Giba, tem um cara do Instagram que eu converso com ele direto também, que ele é muito gente boa, e ele também cria conteúdo no Instagram. Eu vou deixar o link, o arroba dele aqui, porque eu esqueci de mencionar, mas enfim, são várias pessoas que estão fazendo o seu papel, estão trabalhando por gosto e levando conhecimento. Meus tambores. Motivo número 10. Esse é top. Motivo número 10, pessoal, ser biólogo é a profissão do futuro, tá? Por que eu digo isso? E eu já venho conversando isso com amigos engenheiros, amigos biólogos, arquitetos, e eu posso estar muito enganado, mas daqui a alguns anos voltem aqui nesse vídeo e comenta: você está certo, você está errado, você viajou, sei lá, comenta o que vocês quiserem. Mas por que eu digo que ser biólogo é a profissão do futuro? Tá? Não é IA, não é ChatGPT, não é app, enfim. A gente está num momento de transição que estão acontecendo muitas catástrofes climáticas, tá? Muito. A tendência do planeta é cada vez aquecer mais, porque a gente está desmatando, porque a gente está poluindo, porque a gente está aumentando muito a temperatura, enfim, vários pontos, tá? Tem alguns estudos que saíram na Colômbia ou no Equador. Agora aqui eu posso estar lançando uma fake news que eu não lembro o país certo, ou se foi em Cuba.
mas é um desses três. Esse aqui foi aqui na América Latina e eu vou deixar depois aqui um printzinho de uma matéria da BBC para vocês. Tá? O que eles fizeram para controlar a temperatura do planeta? Do planeta não, desculpa, a temperatura da cidade. Eles começaram a fazer arborização da cidade e paisagismo. Arborização e paisagismo. Quem que pode fazer isso? Arquitetos, biólogos, engenheiros florestais. Não lembro se engenheiro ambiental pode também, mas pode ser que sim, tá? Então, aqui eu não lembro de cabeça. Os biólogos que trabalham com botânica, talvez muita gente não saiba, mas a gente pode ser paisagista. Eu já fui e sou paisagista, realizo alguns projetos, também é uma das fontes de renda que eu tenho, que tô indo, né? Onde está entrando um pouquinho de dinheiro, a gente pode fazer o que gosta, a gente faz. E por que eu digo isso? Muitas prefeituras, muitos municípios e estados, eles vão precisar se adaptar a essa onda de calor. E como que a gente vai fazer isso? Fazendo arborização. Ah, mas é só plantar uma plantinha lá, nananana. Não, a gente tem que entender qual planta que pode ser plantada naquele local, ver o tipo de raiz, se é agressiva, se ela vai para baixo, se ela vai para o lado, se ela vai para cima, o tamanho daquela árvore, se vai dar fruto, que tamanho que é o fruto, se vai cair, vai interferir na rodovia, se não vai. Se é uma espécie nativa, pelo amor de Deus, se você que é biólogo, paisagista, arquiteto, o que for, se for colocar árvore em cidades, analise tudo isso, tá? E, por favor, árvores nativas, tá? Não vai me colocar lá um pinheiro exótico, um eucalipto lá, que, pelo amor de Deus. Ou colocar alguma outra planta exótica que vai ser bonita, mas poderia ser facilmente trocada por plantas nativas que têm uma estética maravilhosa também, tá? Ponto 2 dentro desse ponto, tá? Por que é a profissão do futuro? A gente pode trabalhar em diversas áreas. A gente pode ser professor, a gente pode ser técnico ambiental para diversas áreas, se você quer trabalhar na indústria, se você quer trabalhar em campos, se você quer trabalhar com obras, quer fiscalizar obras. Você pode trabalhar com biologia forense. Você analisar um cadáver, você analisar uma cena, ver questões físicas e biológicas do corpo após a morte, né, para tentar entender o que aconteceu ali. Mas tem muitos insetos que eles comem a carne humana, né, assim que começam a apodrecer ali, a putrefar em determinado tempo. Então você consegue analisar também, a partir dos animais que estão em volta ali, quanto tempo aquele corpo morreu, o que aconteceu mais ou menos, enfim, tem diversas áreas. Tá? Você pode também trabalhar em laboratórios, você pode fazer palestra, você pode criar conteúdo para redes sociais, que esse eu acho que é um dos maiores booms que aconteceram, né? A partir do momento que criaram o youtuber, o influencer, é uma das profissões, eu acho que hoje em dia é uma das mais aclamadas e mais cobiçadas? Talvez sim, eu acho que talvez sim. Mas enfim, você pode trabalhar embarcado é o quê? Fazendo estudos no oceano e mar aberto, dependendo das empresas, precisa muito. Inclusive, um amigo biólogo meu comentou esses dias que ele tem uma colega que ela trabalha embarcada, ela fica acho que 3 meses fora e 3 meses em casa, para ver se tem golfinhos e baleias em uma região, e aí se tem, o barco tem que parar, esperar os bichos e daí seguir. Então, fazendo toda essa parte de conservação também da fauna ali. Né? E aí a gente pode abrir diversos leques também. Eu gosto de estética. O biólogo tem algumas áreas que pode trabalhar na estética também. Tá? E fora vários nichos que, se você for empreendedor, você pode colocar, por exemplo, vou jogar uma coisa nada a ver aqui, tá? Eu gosto de trabalhar com, deixa eu ver, biomimética. Eu tô fazendo palestra de biomimética, tá? Então por isso que eu falei. Mas foi ao acaso. Eu gosto de biomimética, eu quero desenvolver produtos baseados em sistemas naturais, em animais, em plantas, que beneficiem a nossa sociedade. Você pode virar um pesquisador de biomimética, você pode abrir parceria com alguma empresa ou com algum investidor, criar uma patente. Tá? Então você precisa ter essa visão de empreendedorismo e aí pra frente a biologia ela vira um baita de um leque para você. Tá? E tem diversas outras áreas que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, que eu tô prometendo faz dias já, mas eu vou tirar um tempinho para criar esse vídeo de áreas que a gente pode atuar. Então pessoal, biologia é a profissão do futuro, então invistam, tá? Eu vejo que nos próximos anos a gente vai ser essencial
para todas essas mudanças climáticas, para adaptar e entender também como a gente deve agir nesses cenários e como a gente pode melhorar a preservação e a conservação ambiental. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como vocês podem ver, biologia realmente é algo que eu amo. Eu entrei por acaso, como eu já falei em algum vídeo aqui, mas eu me apaixonei ao longo do caminho. E foi algo assim que conectou muito, porque desde pequeno eu gosto de natureza, eu gosto de animais, e a partir do momento que eu conheci sustentabilidade, conservação e preservação ambiental, e principalmente a zoologia, a fauna, foi algo que para mim não teve preço. Eu não me vejo fazendo outras coisas não atreladas à biologia. Então, assim, é incrível, é incrível. E eu espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo, pessoal. Só peço para vocês, deixa o like, comenta, compartilha, deixa a sua visão aí, o que você achou desses pontos, se você cursaria biologia, manda para algum amigo. E tem um vídeo aqui também que você pode até se perguntar, tá, beleza, você me convenceu dos 10 motivos para fazer biologia, mas quanto que ganha um biólogo? Tá aqui em cima no card, vai estar embaixo também na descrição. O vídeo Quanto Ganha um Biólogo atualizado, foi 2025, finalzinho ali. Ele tá válido ainda, tá? Logo eu vou fazer um vídeo também de onde que vem as minhas rendas, como eu gero dinheiro sendo biólogo, para vocês ficarem por dentro também disso. Esse foi o vídeo de hoje, então, pessoal, novamente, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta, compartilha e até o próximo vídeo aqui no canal. Valeu!